mais uma aula. Essa já é a nossa aula de número 7 e nós estamos estudando sobre os 5 dons ministeriais. Como diz o texto em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nós já vimos o dom do apóstolo, que na analogia da mão é o polegar. Nós já vimos na aula passada o dom do profeta, que na analogia dos dedos é o indicador, é aquele que denuncia. E agora nós vamos ver o terceiro dom ministerial. Qual será? O dom do evangelista, que na analogia da mão é o dedo médio, né? É o maior ali de todos os dedos. Agora, maior porque é mais importante esse dedo médio? Não, obviamente que não, né? Maior esse dedo médio não é no sentido de importância, mas é no sentido de posição. Como assim posição? Existe uma posição mais exaltada e uma posição menos exaltada? Não é isso. O evangelista ele aparece mais porque ele está na linha de frente. Ele é mais evidenciado. É como se fosse no futebol. No futebol não tem um goleiro? Não tem os jogadores da defesa, os zagueiros, os laterais? Não tem os jogadores do meio de campo, os volantes? E não tem os jogadores lá da frente que são os fazedores de gol, os atacantes? Quem é o mais importante dentro de um time? Todos. O que seria do Messi se o goleiro não fechasse o gol? O que adianta o Messi fazer 3 gols se o goleiro tomou lá atrás 10 gols? O goleiro tem a sua importância. O atacante tem a sua importância. O meio de campo tem a sua importância. E o evangelista ele está mais evidente nessa analogia da mão. Por isso que ele é o dedo médio. Por isso que ele é o maiorzinho aí. Porque ele está na linha de frente. E o texto de Romanos 10:14 diz: e como ouvirão se não há quem pregue? O evangelista é aquele que anuncia a palavra. O evangelista é aquele que vai a lugares que o pastor não vai. É aquele que vai a lugares que o mestre não vai, que o profeta não vai. O evangelista é aquele vocacionado, é aquele chamado para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu achava que isso era uma ordenança para todos nós. Obviamente que é. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é para cada cristão, é o ide. Mas o evangelista vai fazer isso numa medida, numa intensidade muito maior, porque é o seu dom. No grego, evangelista significa um mensageiro do bem, proclamando boas novas, o evangelho. Alguns têm habilidade especial para ganhar pessoas para Cristo, ajudando-as a crer nele como seu Salvador. Essa habilidade especial que o evangelista tem é aquela habilidade de aproveitar todas as oportunidades. Ele está numa conversa informal e como evangelista ele evangeliza. Ele está na fila do açougue, na fila do supermercado, na fila do pão, e ele não desperdiça as oportunidades de levar o evangelho, de pregar a palavra da verdade. O evangelista está sempre pronto para cumprir a sua missão, o seu chamado. Nós temos várias referências bíblicas que falam do ministério eclesiástico do evangelista. Efésios 4:11, que nós lemos no início da aula. Nós temos Atos 8, do 5 ao 6, Atos 8, do 26 ao 40,
Nós temos Romanos 10, 14, 15. Todas essas referências você pode pegar aí, você pode pausar a aula para que você possa ampliar o teu conhecimento sobre a tarefa de um evangelista. Um evangelista é aquele que vai a toda criatura. Ele não discrimina se é branco, se é negro, se é pardo, se é marmeluco. Ele não discrimina se é rico, se é pobre. Ele não discrimina se é hétero, se é bi, se é gay. Ele quer levar a palavra da verdade para toda criatura. De fato, o evangelismo tem como objetivo conduzir as pessoas a conhecerem a Cristo, serem transformadas pelo poder do evangelho. Proclamar o evangelho não requer um dom espiritual, faz parte da função universal do crente e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porém, aquele que possui o dom de evangelista possui características relevantes. Ele é diferenciado. Ele faz acontecer. Ele tem prerrogativas que talvez o crente comum não tenha. Como assim? Ele é persuasivo. Ele consegue convencer. Ele é persistente. Ele não desiste, ele insiste. Não é aquele chato de galocha, não. Mas é aquele que insiste. Ele é apaixonado pelo evangelho. Quando você está apaixonado, você não mede esforços. Ele compartilha com o não crente de maneira atrativa e compreensível. Ele tem uma estratégia para que a semente seja lançada de maneira atrativa e compreensível. Não adianta o evangelista falar difícil, porque o mestre ele pode até falar difícil, o evangelista não. Ele precisa ser compreensivo, ele precisa ter estratégia. Ele não perde oportunidade para falar de Jesus. Ele é espontâneo. Ele não é antipático, chato. Ele é simpático, ele é boa praça, ele é espontâneo. Está no sangue dele. Ele aproveita todas as oportunidades para falar das boas novas. Que são as boas novas? É o evangelho. De má notícia, a gente já está cheio. Só ligar a televisão ali nos telejornais que nós vamos receber. Vamos ser bombardeados por 1 milhão de má notícias. Mas o evangelista ele não leva uma má notícia. O evangelista ele leva a boa semente. Ele leva a boa palavra do Senhor. O exercício do dom do evangelista são as equipes de evangelismo, são as cruzadas evangelísticas, muito comum aqui no Brasil. Na década de 70, na década de 80, existia um missionário que foi um grande expoente aqui na nossa pátria, o pastor Davi Miranda, da igreja Deus é Amor. Uma igreja muito conhecida pela rádio, pelos programas na madrugada. O Davi Miranda, hoje já falecido, era um evangelista. E o evangelismo urbano, o evangelismo dentro da cidade, debaixo do viaduto, com as pessoas marginalizadas. Esse é o exercício do dom dos evangelistas. Agora, existem alguns perigos, porque todos os dons que nós estamos apontando aqui têm alguns perigos e nós temos que vigiar e orar. O primeiro perigo é envolver-se demais no evangelismo, esquecendo-se da família e do trabalho. O evangelista ele é tão apaixonado que se ele não cuidar disso, ele vai acabar querendo evangelizar 24 horas por dia, sair a campo 24 horas por dia. Aí ele negligencia a família, ele negligencia o trabalho. E nós precisamos dar atenção para a nossa família.
Essa família é a nossa primeira igreja. Seus filhos, seu marido, sua esposa é a sua primeira igreja. O segundo perigo é evangelizar para obter honra em relação ao número de pessoas que evangelizou ou competir com outros evangelistas. Aí já entra o ego, a ostentação. Ah, porque eu sozinho esse mês trouxe tantas pessoas para a igreja. Isso aí é para alimentar o teu ego? Isso aí é para você se sentir melhor do que outras pessoas, outros evangelistas? Você está numa competição? O reino não deveria ser uma competição. O terceiro perigo são os maus testemunhos. Ser uma coisa no campo missionário, uma coisa na rua, no evangelismo urbano, uma coisa na igreja e outra coisa dentro de casa. Dentro de casa ser, me perdoe até a expressão, o demônio. Me perdoe. Mas tem pessoas que têm uma aura espiritual só no trabalho que realizam para Deus. Dentro de casa são totalmente inverso disso. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero fazer uma reflexão. Como foi a sua evangelização? Você se lembra? Você lembra quando Deus te alcançou? Quem Deus usou para que a boa nova alcançasse você? Foi um amigo? Foi um colega de trabalho? Foi sua mãe? Foi seu filho? Foi sua avó? Foi seu vizinho, sua vizinha? Quem Deus usou como evangelista para que você fosse alcançado por Deus? Lembra? Lembra do primeiro amor? Lembra do momento da sua conversão? Chegamos ao final dessa aula. Na próxima a gente vai falar do dom ministerial do pastor. Até lá.